Pronto. Bom dia com os alunos do segundo ano aqui. E o objetivo desse primeiro momento nosso é continuar fazendo a preparação de vocês para entrar na universidade. E passa por esse processo de avaliação, por esse processo de preparação, avaliar a prova do Enem, tá bom? E aí, o pessoal está chegando, queria de repente saber as impressões de vocês. E como eu estava dizendo antes de botar para gravar, que faz parte da preparação de vocês, enquanto alunos que serão do terceiro ano, tá? Avaliar e analisar a prova do Enem desse ano. Beleza? Tá todo mundo me ouvindo, o pessoal que está chegando, dá um feedback aí, ok, bom dia, tá tudo certo? Bom, o que é que eu estou dizendo aqui? Que faz parte da preparação de vocês para o ano que vem analisar de maneira correta a prova do Enem desse ano. A análise que eu estou dizendo não é assim, foi fácil, foi difícil. Essa análise é uma análise que o aluno do terceiro ano faz quando termina. Quando ele termina, ele diz foi fácil ou foi difícil, porque ele está na perspectiva de passar ou não. Mas você de segundo ano, você tem que entender que você vai ter uma natural dificuldade, porque tem certos assuntos e certos conteúdos que você só vê no terceiro ano. Então é lógico que você vai ter uma dificuldade maior. Segundo, mesmo aquele assunto que você vê, que você estuda no segundo ano, mas você não vê do mesmo jeito que vai ver no terceiro, porque a aula é diferente. A aula é pensada para o PE, então a gente dá de uma forma. Então é claro, e não se desespere, se porventura você foi fazer a prova do Enem e não gostou. O estranho seria gostar, tá certo? Porque você não viu tudo. E muito provavelmente você vai ter uma sensação ainda de maior dificuldade agora no próximo, com biologia, com química. Aí é que você vai sentir uma natural estranheza, porque tem coisa que você ainda não viu. E o que viu, não viu do jeito que é para ver, porque você está num processo de formação. Então entenda isso. Agora é lógico que a gente precisa fazer uma análise profissional. E só quem consegue fazer uma análise profissional da prova do Enem é um professor. Por quê? Porque ele trabalha em cima dessas provas. Ele tem a experiência de preparar o aluno para essa prova. Então, o que é que o Enem mostra mais um ano? Da necessidade de se preparar. O Enem, ele mostra que você precisa se preparar da forma correta. Você precisa se preparar com quem entende da prova do Enem, porque todo mundo dá aula para o Enem. Todo mundo vai dizer que o assunto que caiu no Enem foi dado. Claro, todo mundo não dá tudo. Se todo mundo dá tudo, vai cair o que deu. Agora, será que aquilo que foi dado em sala de aula e da forma que foi dado te dá condições de responder a prova do jeito que veio? Isso é que a gente precisa analisar. E aí é óbvio que o terceiro ano é que tem essa perceptiva, né? Eles que percebem isso. Ó, o professor falou disso, o professor abordou isso, o professor isso, aquilo, outro. Beleza? Então vocês de segundo ano, fiquem tranquilos, não é, com relação a resultado, a desempenho, porque é natural que você tenha essa dificuldade, ok? Caso você tenha se dado muito bem, né, o que eu acho muito difícil, mas caso você tenha se dado muito bem, ainda bem, né, que isso sirva de motivação e não de relaxamento. Vamos fazer a análise da prova do Enem. Eu não estou com ela aqui, né? Eu pedi para que alguns alunos me mandassem as fotos, né? Eu acabei conseguindo a prova integral, tá certo? Porque o modelo do Enem digital foi o mesmo do Enem presencial. Eu peguei a prova da cor azul e eu fui ver as provas de ciências humanas, né, e suas tecnologias, ciências sociais. Percebam que a prova é de ciências humanas. Então é natural que a interdisciplinaridade seja a marca da prova do Enem. É muito difícil você querer que venha uma pergunta só com conhecimentos geográficos ou históricos. Pode acontecer, claro que pode acontecer. Mas na prova desse ano, ela nos traz alguns ensinamentos. Primeira coisa, foi uma prova pautada em questões sociais.
A sociologia ganhou uma importância antes, né? Não tão dessa forma. Então você tinha questões de cunhos sociais, que a gente aborda na geografia humana quando a gente fala de população, quando a gente fala de questões sociais, de desemprego, de cidadania, quando a gente fala dos imigrantes, quando a gente fala das desigualdades sociais, quando a gente fala do índio, quando a gente fala do racismo, do preconceito, da xenofobia, tudo isso a gente trabalha, claro. Claro que a gente trabalha isso em sala de aula. Mas o que eu quero que você entenda é que a prova desse ano, ela trouxe duas marcas importantes. A primeira marca é que ela remonta aquele modelo de Enem de anos atrás. Um Enem contextualizado, um Enem interpretativo, uma prova do Enem cansativa. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Textos longos, com expressões complexas, muito texto, não é isso? Esse modelo de Enem é um modelo que vem de vários anos. E recentemente, na história recente do Enem, dos últimos 3 anos, a gente percebeu uma mudança, tá bom? Que mudança é essa? Ela foi mais direta, ela foi mais objetiva, ela foi mais conteudista. Então, foi uma prova que você respondia de maneira mais tranquila. Então, a perspectiva era que esse ano se mantivesse uma prova mais objetiva, né, de acordo com aqueles assuntos que mais caem, tá certo? Que é a geografia física, que é a geografia urbana, a geografia agrária. E esse ano a prova trouxe essa surpresa. Geografia física ficou praticamente escanteada. Mais uma vez, climatologia veio de maneira bem sutil, né? Você tem aí a geografia física que trouxe assim as questões de bem sutil assim de movimento da Terra, que é uma pergunta de TRI fácil, né? de translação. Teve questões sobre a questão do sertanejo, né? Teve questão assim geograficamente falando de espaço geográfico. Teve uma questão de erosão e de rocha sedimentar, que é o ciclo sedimentar. Então a gente tem algumas questões. Mas o corpo da prova se deu de forma interpretativa, se deu de forma de o aluno ter uma alta concentração, fisicamente falando também foi muito desgastante, e ela abordou muito o lado das questões sociais. A sociologia ganhou um destaque, né? Então você teve questões sobre a mulher, você teve a questão, por exemplo, sobre o racismo, né? Sobre a questão do gado, o gado no sentido da população, de manipulação de massa. Então foi uma pergunta bem crítica, uma pergunta bem sociológica, uma prova realmente diferenciada. Com relação às questões, né, de geografia, geografia pura, nós tivemos 4 questões e olhe lá, né? A gente teve uma questão lá pura, né, que a gente abordava, por exemplo, a questão do lixo eletrônico, e aí traz a ideia do Enem desse ano, interpretação. A pergunta não foi sobre lixo, a pergunta não foi sobre meio ambiente, não foi. A pergunta foi citando o problema do lixo que era enviado para outros países. E essa questão do lixo que envia para outros países, você remonta a esse modelo de relações internacionais, né? Relações de que eu não tenho aqui, eu mando para aí, o que tu não tem aqui, manda para cá. Então essas relações internacionais, seja ela econômica, seja ela do que for, é uma marca da globalização. E nesse contexto da pergunta, a alternativa que mostrava essa conexão, que não tem aqui, manda para Gana, que manda para outro país, era a divisão internacional do trabalho. Por quê? Porque a divisão internacional do trabalho mostra a relação entre os países de um mundo globalizado. Beleza? Assim, então veja, citou lixo, mas a pergunta não era sobre lixo. Ou então a pergunta vinha falando de uma coisa boa, no final tocava em um problema e a pergunta era sobre a solução desse problema, ou seja, o contexto ali era apenas no final, né? Nós tivemos uma outra pergunta também de geografia, né, que abordava a questão, né, do movimento de translação. Isso se estuda no primeiro e no terceiro, onde a gente fala dos movimentos da Terra, do solstício, da inclinação do eixo da Terra,
o sol perpendicular, o sol cruza, né? A sombra é diferente. Então, tudo isso foi trabalhado em sala de aula com o terceiro ano, no começo do ano, naquela área de cartografia, de fusos, de projeções cartográficas, e aí se trabalha também essa questão dos movimentos da Terra e suas consequências, e se trabalhou isso, se o aluno respondeu corretamente ou não, aí é uma outra história, ele tem entendido, ele não tem entendido, mas foi uma pergunta geograficamente falando direta, sem tantos problemas. A questão sedimentar descreveu uma erosão, descreveu um processo exógeno, descreveu o transporte de sedimento. Obviamente que vai dar origem a uma crosta dura, rocha sedimentar, ciclo sedimentar, também foi fácil, né? Algumas questões, por exemplo, um tema atual muito importante, que foi a questão dos refugiados, né? Dos refugiados. Só que a pergunta não era o motivo do refúgio, mas as consequências de uma pessoa que foge. Quando eu saio de um país, minha gente, eu deixo para trás minhas raízes. Ou seja, eu tenho uma desenraização. Não é verdade? Então, se eu fico no meu país, eu fico enraizado no meu local cultural de origem, de idioma, de percepção do que sou eu. A partir do momento que você vai para outro país, seja ele de maneira legal, seja de maneira ilegal, ou seja como refugiado, você vai para uma outra cultura. Então você se desenraiza das suas tradições para viver em um outro país, com outra cultura, com outra legislação, com outras regras de convivência. Então a ideia ia nessa questão jurídica e desenraizamento. Era uma questão de interpretação, era uma questão assim de um nívelzinho, né, de mediano para alto, de acordo com o TRI. Né? Então, só para que você entenda, né? Se eu tivesse com a prova aqui em mãos, a gente ia analisando de uma por uma, tá bom? Uma outra questão que eu vi, que foi interessante, né, foi a questão, né, falou-se muito das questões indígenas, né, do acesso da terra, do índio, né, das relações que o índio tem com a terra, dessa apropriação, também é uma coisa muito trabalhada em sala de aula. Outra coisa que caiu foi sobre o homem do sertão, né, que tem aquele conhecimento popular. O sertanejo, ele não tem um conhecimento técnico científico, ele não faz faculdade, mas ele sabe se vai chover, ele sabe se não vai chover, ele sabe se aqui dá, se aqui não dá. Ou seja, a vivência do dia a dia, a experiência, as percepções do dia a dia é a alternativa que tinha lá, se eu não me engano, era a letra B, de acordo com a prova azul. Era a percepção das experiências, né? Ou seja, não tem nada a ver com técnica, com tecnologia, nada. É aquela percepção do dia a dia. Tem aquela música, né? Mandacaru, quando flora lá na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Ele não precisa de conhecimento científico e de estudar as massas de ar e as características climatológicas, o que promove, não. Mas quando ele olha para o céu e vê que a nuvem vem de longe, ele diz a época de chover. Esse vento frio é porque vai chover, esse mormaço é porque vai chover. Então é aquela percepção do dia a dia, é a percepção da experiência, né? Das questões culturais, daquilo que ele promove no seu dia a dia. Uma outra coisa que eu não sei se você percebeu na prova do Enem, é que quem faz a prova do Enem, ele pega uma temática, vamos supor, indígena, tá? Indígena, e aí eles elaboram 3 questões, média, fácil e difícil, para jogar na prova. Então, às vezes, o conhecimento de uma questão que fala sobre o índio, ela vem se repetindo lá na frente. Então, você, às vezes, tem 2, 3 questões, né? Exato, Carol. Aquela resposta ali era a sombra sul, tá bom? A sombra ia para o sul. Mas aí depois a gente explica com detalhe, né? Porque falando assim fica complexo, tá bom? Mas aqui eu posso até mostrar para você, ok? E aí o que é que acontece? Então você tem essa interpretação, ok? Acertou muito bem. E aí você tem essa interpretação da prova, né? Nós tivemos questões sobre urbanização, sobre a ocupação das cidades, né? A gente viu lá sobre a ocupação das cidades, tá ok? E a urbanização veio forte. Eu trabalhei na última aula com os alunos um tema uberização, precarização, terceirização, privatização, na revisão de urbanização por conta do desemprego, por conta dessa nova ideologia de trabalho que caiu lá, terceirização, precarização.
E geralmente a precarização do trabalho, né, a informalidade do trabalho, a terceirização, muitas vezes você tem a incompetência, você transfere a responsabilidade daquilo que você não está, né, competentemente resolvendo. E aí você transfere, né, essa responsabilidade, a resposta ia nessa vibe. Teve uma outra pergunta também que vinha nesse contexto de interpretação, né, bem interessante, que era uma pergunta falando sobre o Porto, né, Porto Maravilha. E aí a gente sabe, a gente estuda nos modais de transporte, que o transporte hidroviário, né, o porto, os contêineres, a exportação, a importação de produtos, é uma marca da globalização. Né? Exportar produtos, na pergunta falava características internacionais. Então, quando você fala de porto, navio, exportação, importação, é pelos barcos, é pela navegação. E foi explicado também em sala de aula esse tópico, né? Porque a gente falou do fechamento do canal de Suez que aconteceu, né? O que afeta a chegada e a saída de mercadorias nesse contexto globalizado da geografia econômica global. Né? E aí tinha lá uma alternativa falando de conexões globais, conexões internacionais, se eu não me engano era a letra A. Então a resposta era essa, entendeu? Então assim, foi uma prova de cunho social, foi uma prova de cunho interpretativo, temas atuais, né, e que reforça e que força o aluno a entender que a preparação ela precisa ser feita de maneira correta. Se preparar, qualquer um se prepara. Se preparação for sinônimo de estudo, todo mundo se preparou, todo mundo estava preparado. Mas como foi feito esse estudo? Baseado em quê? Foi feito o levantamento correto. As questões interpretativas, principalmente da geopolítica, da geografia, foram trabalhadas em sala de aula, essa forma de estudar, esse texto, essa interpretação da figura, do mapa, tá? Senti falta muito, gente, de análise de gráfico, né? Coisa que vinha vindo, né? De fotos, mais contextual. Então, ela traz uma lição para você que é segundo ano, que a sua preparação começa hoje. A sua preparação para o Enem começa entendendo a prova. E é lógico que vocês que são meus alunos, depois eu vou analisar questão por questão e dizer isso era para ser feito assim, isso era para ser feito assado. Então, ano que vem, a perspectiva é que a gente faça um raio-x não só das últimas provas e não só dessa, mas que a gente entenda que na prova do ano que vem ela pode vir contextualizada novamente desse jeito, ou ela pode vir completamente diferente. Então a gente não pode se preparar achando que vai vir de um jeito. A gente tem que se preparar para todo tipo de prova que vier, né, que aparecer. Por isso que é importante fazer uma preparação. Vocês têm aí alguma questão que de repente você queira botar no chat a foto para que eu possa olhar aqui e comentar com vocês? Não é corrigir se está certo ou se está errado, é comentar, né, ou até mesmo fazer a correção, né, de questões que envolvam geografia, né, porque às vezes tem uma questão envolvendo as ciências humanas, é uma pergunta de história, é uma pergunta de sociologia, que não é geografia. Então, assim, muitas questões que tinha conhecimento geográfico, que você conseguia resolver com conhecimento geográfico. Outras, com conhecimento de humanas, né, do que permite o aluno entender que as ciências humanas ela é importante no seu contexto total, tá certo? No seu contexto total. Então tem que se dar importância à aula de geografia, à aula de sociologia, abordando questões sociais, abordando essa temática, né, que é importante. Veja o tema da redação. Muita gente foi pego de surpresa, né? Boa, Eduarda, boa, né? A sensação, Eduarda, da prova de humanas, quando você pega, é assim. Eu não sei se essa pergunta é só de geografia ou é de outra área, mas isso aqui eu tenho uma noção porque eu vi, né? Talvez uma questão da exploração da questão industrial, pós-fordista, né? Alguma questão no contexto do uso da terra, de conflitos. Teve uma pergunta lá sobre as commodities agroindustriais. A gente trabalha as commodities aqui, né? A gente trabalha as commodities, né? O que é a commodity, aí já dava a resposta lá, que era conexões de cidades globais, né? Porque eu não sei se você, eu não sei se você percebe, mas
as commodities, essa expressão commodities tem a ver com a exportação de produtos do setor primário. Então, soja, café, petróleo, minério de ferro, enfim. Essas exportações fazem parte das commodities. Então, a expressão commodity agroindustrial, ela remonta a esse processo de exportação, de conexões, de globalização. Então, já mata a alternativa. Eu vou ver o chat de vocês, porque vocês estão falando, aí eu começo a ler, mas eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, eu não me concentro. Eu achei linguagem DBTB. Aí me ajuda. DBTB, aí demais, né? Eu achei linguagem DB de boa também, deve ser, né? Achei linguagem de boa também, deve ser. Eu não cheguei a ver a prova de linguagens, né? Eu não cheguei a ver a prova de linguagens. Né? Eu vi alguns comentários que tinha falando sobre o racismo, sobre a questão da mulher, né? Vem falando nesse sentido, e a gente trabalha essa questão em ciências humanas. Lembra quando eu digo para você, tem que se dedicar bem em humanas, né? Para, por exemplo, exato, Carol, para, por exemplo, a gente conseguir, de repente, fazer uma boa prova de linguagens, dependendo da temática. Fazer uma boa aula de interpretação de texto, olha aí a aula de interpretação de texto, é importante para interpretar o texto de humanas. E eu falando do tema da redação, invisibilidade do registro civil, né, as questões, tema de apoio, tarará, tererê, você envolve conhecimentos das ciências humanas, não é? Das ciências humanas. Então, assim, o texto de apoio te dá um norte, mas que o tema foi um tema que interessante, foi uma realidade em que o Brasil vive, não é de hoje. É a questão da cidadania. O que é cidadania? É você ter direitos sociais, é você ter as possibilidades de exercer seus direitos e deveres. Essa é a cidadania. Mas para que você possa existir perante a lei e existir diante da sociedade, usufruir e ser cidadão, você precisa do básico, que é existir. E para existir você precisa do registro civil de nascimento, certidão de nascimento. Então, a partir do momento que você não tem uma certidão de nascimento, você não existe para as instituições públicas. Por isso que esses dados do IBGE, de quantidade populacional, serve como parâmetro para, por exemplo, ter um número de vereadores mediante a quantidade de gente, ou investimento públicos em determinada área, mas eu só posso fazer investimento público em determinada área se eu tiver dados oficiais de que a população precisa disso. Só que essas populações precisam, mas elas não existem, porque não tem esse registro. Então isso é muito comum, isso foi muito comum ao longo da história, tá certo? Então, evidentemente, que o professor de História deve trabalhar sobre isso, né? Tem um livro que eu li há um tempo, que é Vidas Secas, salvo engano. E aí, Vidas Secas, assim como outros livros, aborda a questão do sertanejo, do homem do campo, tal, e evidentemente que no livro falava de uma situação dessa, que era um homem sem nome, tratava um pouco disso, se eu não salvo engano. Não sei se isso podia ser citado na redação aí, né? Então dá uma pesquisada, procura Graciliano Ramos, exatamente, parece. Então assim, quem tem que fazer essa análise melhor é o professor de redação, porque ele tem que trabalhar isso. Então, ao longo do ano, comentou, foi Fernanda Pessoa, não sei, que eu não... Porque assim, a gente se preocupa mais com a área da gente, né? Então a gente procura ver coisas, a gente responde e a gente vai ver se bate, né, com relação à questão humana, né? Aí, linguagem, provavelmente os professores devem ter se orientado nesse sentido. Teve uma pergunta, me lembrando agora, que caiu de Geografia Física, falando sobre agricultura, falando sobre clima, lembra de uma pergunta falando sobre uva, lá, uma pergunta interessante, falando sobre uva, né? Lembrando que a uva em si, quando a gente fala em uva, vinho, consumo de vinho,
A gente está falando de lugares que normalmente são frios, percebe? Então a gente fala do vinho argentino, do vinho chileno, do vinho europeu, porque a uva em si, ela é um produto que precisa de um determinado tipo de temperatura. Então ela é muito marcada pela região do Mediterrâneo, de uma região subtropical. Por isso que a gente fala muito do vinho gaúcho, das uvas da Serra Gaúcha, do chileno, por conta da condição natural. Só que essa produção tem sido feita no sertão de Pernambuco, minha gente. Ou seja, que não é a marca. Porém, o próprio texto dizia, se eu não estou lembrado, se eu não me engano, que falava sobre a questão de sementes selecionadas, questão de hibridização, ou seja, existe uma tecnologia empregada aí para que ela possa se adaptar ao clima, ao solo, à quantidade de água do sertão de São Francisco. Produção de uva, de vinho, né? Porque geralmente muitas uvas são uvas destinadas ao consumo do vinho. Já outras são uvas de mesa, aquela que a gente consome. Então, tudo isso, minha gente, tem a ver com o tipo de uva, com o tipo de solo, com o tipo de clima. Percebe? Então, nessa pergunta, trazia esse conhecimento de que certos produtos precisam de certos climas